Bem-vindos de volta, fãs fidedignos, eu sou Stephanie Spinola e hoje a gente vai falar de Operação Abafa, um livro de Ronan Farrow. Então, gente, esse é meu primeiro review de livro, é o Operação Abafa, a gente recebeu da Todavia Livros. Eu tava muito afim de ler esse livro, ele é do Ronan Farrow e ele fala sobre os percalços que o Ronan passou para conseguir colocar no ar aquela matéria, a grande matéria divisória aí sobre o Harvey Weinstein e os abusos sexuais que ele praticava. Então, assim, nesse livro ele conta todo o caminho que ele percorreu, desde a primeira fonte com quem ele falou, desde quando ele conseguiu contato com a Rose McGowan, foi a primeira aí a denunciar o Harvey Weinstein por assédio. Então ele vai contando todo o caminho que ele fez e como as vítimas, né, entraram em contato com ele para que ele contar a sua história, como que ele foi reunindo provas e como foi difícil colocar essa matéria no ar. Ele explica um pouquinho, o Ronan, para quem não sabe, ele é filho do Woody Allen com a Mia Farrow. Então ele já vem de uma família aí que tem um escândalo, né, de assédio envolvido ali. A irmã dele, a Dylan, foi assediada pelo Woody Allen quando ela tinha 7 anos. E lá por 2017 ela voltou a falar sobre esse assédio que ela sofreu, esse abuso que ela sofreu quando criança. E isso acendeu ainda mais o movimento Me Too, que as meninas começaram a ir no Twitter e em redes sociais falarem sobre assédios que elas sofreram com a hashtag MeToo. Isso começou a incendiar em Hollywood, foi de 2017 a 2019 e a gente teve um monte de denúncia de empresários de Hollywood, de produtores de filme, de atores, de apresentadores, enfim. Uma galera foi denunciada e muitas pessoas estão sendo julgadas, né, por essas acusações. E o Harvey Weinstein foi condenado essa semana, o que é uma felicidade, assim. A gente vê um dos caras que era comparado a Deus, né, que ele produziu todos os filmes relevantes aí de Hollywood, ganhou milhares de Oscars. Você vê a empresa comprada pela Disney, criou uma empresa própria com o irmão e alimentava esse sistema, né, de assédio, de abuso contra as mulheres que trabalhavam com ele, seja assistentes, atrizes que estavam iniciando. Ele é um monstro, assim. Então o cara ser condenado já é um grande passo aí para que outros também sejam condenados pelos crimes que cometeram. Mas voltando pro livro, o Ronan, ele trabalhava na NBC, ele trabalhava como âncora no Today Show, né, que é um programa matinal da NBC, e ele tinha um quadro onde ele fazia essas matérias mais investigativas. Não era só sobre predadores sexuais, enfim, qualquer coisa que fosse investigativa. Até teve uma sobre um solo que estava sendo envenenado por uma fábrica, enfim. Ele fazia vários tipos de matérias e ele queria fazer sobre esse assunto, porque ele viu que várias mulheres estavam se posicionando, estavam saindo algumas acusações de outros figurões e tal. E ele acabou entrando aí no rastro do Harvey Weinstein e ele foi descobrindo que outros jornalistas ao longo dos anos já tentaram fazer uma matéria sobre isso, já tentaram denunciar os abusos dele e nunca conseguiram. Então, a primeira pessoa que ele falou foi a Rose, né, que foi uma das primeiras aí a ser vocal sobre ter sido estuprada pelo Harvey Weinstein. E ele foi encontrando outras vítimas, até que ele conseguiu falar com a Ambra Gutierrez, que ela tinha uma gravação. Ela foi para uma reunião com o Harvey, ele assediou ela saiu de lá e foi direto para a polícia de Nova York botou um grampo nela, ela encontrou com ele de novo e ela gravou ele tentando assediar ela. E quando ela foi a público, né, que ela falou sobre essa agressão, ele começou a plantar matérias na mídia para fazer com que ela perdesse a credibilidade e aquela denúncia que ela fez simplesmente fosse esquecida. Ela até assinou um contrato de confidencialidade depois que ele perseguiu a família dela, ele perseguiu ela, ele plantou notícias em todos os veículos que ele tinha influência. Então ele transformou a vida dela num inferno e ele fazia as mulheres assinarem esses contratos de confidencialidade, que elas tinham que abrir mão da senha dos e-mails, elas tinham que abrir mão das provas que elas de alguma forma continham contra ele, então elas tinham que entregar tudo. E isso acontecia diversas vezes, não foi uma vítima, não foram duas. Aí tem mais de 30 casos de mulheres que vieram a público com provas contra ele. O livro vai mostrando esse caminho que o Ronan vai fazendo, né? Ele começa a trazer a matéria para os produtores ali da NBC. Ele e o Rich McHugh, que foi a pessoa que ajudou ele, né? Que fez a gravação das entrevistas com as vítimas e tal. E não só vítimas, né? Com assessores também que trabalharam com o Harvey Weinstein, pessoas que trabalhavam na Miramax nos anos 90 ali, antes, quando ainda estava sendo comprada pela Disney e tal. Então é um conteúdo muito rico e ele usa bastante notícia, assim. Então a cada fato que ele elenca
ao longo do livro. Tu pode olhar no final e tem uma lista de notícias que tu pode conferir que corroboram aquela fala dele. Então é bem embasado e é um livro bem legal para tu ler com o celular do lado, porque daí tu vai pesquisando as pessoas, né? Tu vai olhando assim, quem é que era esse cara, quem é que era esse produtor, e também guarda a carinha dessas pessoas, porque todas elas estavam envolvidas de alguma forma com Harvey Weinstein. Outra coisa que o Ronan fala bastante no livro é sobre a empresa de espionagem que o Harvey Weinstein contratava, que ela chama Black Cube. E ele contratava essa empresa para fazer tipo um rastreamento desses alvos que ele queria atacar de alguma forma, né? Que ele queria usar para derrubar as matérias, enfim, especulações contra ele. Essa empresa fazia listas de pessoas vinculadas a esse alvo e também chefes dessa pessoa que tivessem algum podre que ele pudesse usar para impedir que essas verdades, essas matérias fossem ao ar. Então, esse era um grande sistema, não era só a figura do Harvey Weinstein, né? Não só por ele ser muito famoso e grande na indústria, mas ele também tinha outras pessoas envolvidas nesse esquema, né? Ele doava muito dinheiro para políticos também. Então ele tinha apoio de políticos de Nova York. Ele criou um sistema para ele poder perpetuar essa cultura de abusos, né, contra as mulheres. E aí o Ronan, ele fala no livro também que a NBC não foi para frente com essa matéria, não botou essa matéria no ar, porque na época o Harvey usou provas contra o Matt Launer, que era o apresentador do Today Show, que o Harvey tinha provas de que ele assediava mulheres, então a NBC resolveu não ir, né, à frente com essa matéria e ele teve que publicar na New Yorker. Isso é uma coisa que o próprio Ronan fala, né, que a NBC não colocou no ar por causa disso. E é bem interessante porque enquanto eu tava lendo esse livro, eu tava assistindo The Morning Show, que é a série da Apple TV, que é sobre um programa matinal que o âncora é afastado porque ele assedia mulheres, né, e várias pessoas ali sabiam e ficaram quietas, enfim. E aí, lendo sobre o Matt Launer, que ele fala um pouquinho do que ele fazia e tal, dá pra ver que o personagem do Mitch Kessler, né, que é o personagem da série The Morning Show, que é interpretado pelo Steve Carell, ele se baseou muito no Matt Launer, né? Por exemplo, no camarim ele tinha um botão que ele apertava na mesa e ele fechava o camarim com as mulheres lá dentro, as mulheres que ele ia assediar. Então essas coisinhas assim, tu vai lendo e vai pensando, olha só, tem alguma coisa a ver com aquele episódio da série e tal. Então é bem legal ler esse livro e assistir a série também, porque tem muita coisa que coincide e tu vê que nada é feito por acaso, assim, sabe? Tem bastante pesquisa pra construção do personagem, até usando muitas das artimanhas aí que esses predadores têm. Então eu gostei muito desse livro, eu indico muito pra quem tem interesse aí de saber um pouco mais sobre Hollywood, enfim. É bem legal porque daí no final também, não sei se dá pra mostrar, mas no final ele lista aqui os nomes certinhos, as páginas onde apareceram, então se tu esqueceu algum nome, depois tu quer procurar, tá tudo no final junto com as fontes aí que ele usou para construir esse livro. Eu gostei bastante, eu indico, eu vou deixar o link da Todavia aqui na descrição, caso vocês queiram comprar, enfim, eu gostei bastante, vale muito a pena. Você já leu esse livro ou tem interesse em alguma coisa sobre a história de Hollywood, por trás de Hollywood? Eu posso fazer vídeos sobre os acontecimentos que o Ronan lista aqui, ou sobre algumas atrizes, enfim. Queria saber a opinião de vocês, deixem comentários, não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal. E se quiserem nos ajudar, a nossa campanha do Apoia-se também está aqui na descrição. A partir de R$5 vocês podem nos ajudar a manter o site, o podcast, o YouTube e todas as nossas redes aí, fazendo conteúdo para vocês. É isso, até a próxima e valeu!